Gente, eu acho que já dá para a gente começar a aula, né? A gente também não pode esperar muito, que a gente tem o conteúdo. Vou esperar um instantinho aqui. Vamos começar para gravar. Gente, então, bom dia, né? Estamos iniciando hoje o nosso quarto módulo, gente. Agora tem um detalhe, apesar de ter 2 capítulos, né? Em cada módulo tinham 2 capítulos, mas vocês perceberam que às vezes o capítulo ele se estende um pouco mais, né? No caso, esse também não será diferente. Ele engloba vários temas relacionados. Agora nós vamos trabalhar, gente, com a história do Brasil, né? E aí, para nós iniciar, para nós, né, termos o início dessa aula, nós vamos ter uma musiquinha diferente, né? Musiquinha de que será? Índios. Vai ser um ritual indígena. De quê? Ritual indígena. Índios. Isso, até, ó, me caracterizei hoje, assim, né, que nós vamos iniciar falando da colonização no Brasil, né, nós vimos como foi a colonização na América pelos espanhóis, né, no nosso último conteúdo, e aí agora nós vamos iniciar esse módulo falando dos indígenas do Brasil. Só antes de engrenarmos na nossa aula, perguntar se alguém tem trabalho para me mostrar, porque eu dei prazo ainda até hoje, o trabalho de escolher um dos países da América Latina para selecionar uma imagem. Alguém mais fez? Quer me mostrar? O que, tia? Qual? O trabalho que eu falei semana passada, de um... Nossa! Então, também esqueci, tia. Tudo bem. Então, tá certo. Então, vamos lá. Prosseguindo, então. Então, nós teremos aí a nossa aula focada aí no nosso quarto módulo, né? Nosso quarto módulo. E vamos falar um pouco, inicialmente, ou melhor dizendo, sobre os indígenas que viviam aqui e a chegada dos portugueses. Vocês irão perceber que não será tanto diferente a colonização portuguesa da espanhola, né? Não terá muitas diferenças, não. E o mais triste disso tudo é pensarmos que vai se agir com a mesma violência que os espanhóis atuaram lá nos maias, incas e astecas, né? Infelizmente, vai ser visto dessa mesma forma. Então, vamos lá para a gente dar início, né? Bom, separei aquele slidezinho para nós começarmos a aula. Bom, então, daí o tema da nossa aula, colonização do Brasil, né? Nossa reta final aí. Então, vamos lá. Bom, eu coloquei aqui algumas partes, algumas bem iguais às do livro, outras um pouquinho diferentes, mas que têm também a ver com o nosso conteúdo, né? Então, vamos ver primeiro aí, a gente vai falar, vai ler e vou comentar primeiro essa parte, depois a gente parte para analisar algumas imagens, né, alguns mapas. Então, vamos ver. Olha só, no ano de 1500, os primeiros portugueses chegaram ao chamado
Novo Mundo. Já usamos até esse termo aí nas outras aulas. Olha o José chegando. Ô, José, bom dia. Então, José, estamos iniciando o módulo 4. Então, esse termo Novo Mundo não é desconhecido da gente, né? Nós já falamos disso quanto à colonização espanhola. Então, eles chegam em 1500 no chamado Novo Mundo, que era a América, né? E com eles o navegador, né? Pedro Álvares Cabral, que desembarcou no litoral brasileiro. Olha só, palavra que chama atenção aqui, ó, navegador, tá? Vamos esclarecer alguns pontos sobre essa questão aí da chegada dos portugueses, gente. Então, nós temos navegador, é um termo para se referir que ele veio chefiando essa expedição, né? Então, seria o navegante, né? O navegador. Mas, na verdade, gente, Pedro Álvares Cabral não entendia nada de comandar uma esquadra marítima. De jeito nenhum. Gabriel Ribeiro, bom dia. Então, professora, mas sempre falaram isso, ou não? O que vocês acham? Vocês acham que Cabral era entendido ou não? O que aconteceu? Alguém tem uma noção aí para poder falar, fazer um comentáriozinho? O que vocês sabem da chegada de Cabral? Pode falar. Não, que Cabral não foi o líder da... Não, ele foi o capitão, mas ele não sabia nada de navegação? Isso, muito bem, João, exatamente. Então, Cabral, ele foi o comandante, né? Mas por quê? Porque ele era nobre, família de muitas terras, né? Porque quem era rico, quem possuía muitas terras, então ele era nobre, né? E aí, nada melhor do que colocar num comando um nobre, né? Não ia dar prestígio para uma pessoa simples. Então, convida, né, ele é convidado pelo rei espanhol, Dom Manuel, para comandar essa expedição, mas ele não entendia de nada de navegação, tá, gente? Então, alguns detalhes nós vamos colocar aqui. Então, essa simples palavra navegador é porque ele só veio com o título, né, de comandante da esquadra, mas ele não sabia nada de navegar. Bom, logo, João, lê para mim então, João, aqui esse outro pontinho aqui, o segundo. João Pedro. Tia, ele saiu da sala. Ah, saiu, deve ter caído. Pode ser você, Pedro, não, Pedro Lucas. Ô tia, cara, na moral, que raiva. Eu fui clicar no botão de me desmutar, eu saí da chamada. Tá bom, não tem problema não. Então, você pode ler para mim, depois eu boto o Pedro Lucas para mim. Tá bom. Tá, Pedro? O próximo é você. Logo, os primeiros europeus tomaram posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os indígenas, denominados pelos portugueses de selvagens. Isso, olha só. Então, os portugueses, quando chegaram aqui, deram logo o termo, né, o adjetivo, vamos dizer assim, para os indígenas de selvagens. Né? Selvagem por quê? Né? Simplesmente porque eles se vestiam, falavam, viviam de modo diferente. Então, os europeus, principalmente agora aí falando só de portugueses, acharam que eram selvagens, né? Um termo muito forte para aquela população. Sabrina. Bom dia, Sabrina. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Sabrina, estamos no módulo 4. Agora sim, Pedro Lucas, pode ler para mim agora? Posso sim. Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre os portugueses e indígenas de encontro de culturas,
mas percebemos com o início do processo de colonização portuguesa um desencontro de culturas. Espera aí um pouquinho, Pedro. Só um instantinho, deixa eu ir lá permitir. Tiago, isso. Aí, pode prosseguir. Começando então o extermínio dos indígenas, tanto por meio dos conflitos entre os portugueses, quanto pelas doenças trazidas pelos europeus, como a gripe, sarampo e a varíola. Isso, olha só. Então, vamos analisar agora essa parte. Então, para alguns historiadores, né, eles falaram que foi um encontro de culturas, mas percebemos que no início do processo da colonização foi um desencontro. Por que seria o termo? Os historiadores, alguns falaram que foi um encontro de cultura, da cultura portuguesa com a cultura indígena. Mas nós percebemos que há no início da colonização, um desencontro. O que seria esse desencontro? Ou por que o desencontro? Pedro, João Pedro, penteie o seu cabelo direitinho e fique quieto aí, criatura. Hein, gente? Oi, mas eu tô quieta aqui. Porque, então, tá vendo? Você não está prestando atenção no que eu coloquei. Por que seria o termo que sendo usado ali um desencontro de culturas? Por que seria? Quem quiser falar, pode falar. Porque um não estava aceitando a cultura do outro? Também, Por conta dos conflitos dos conflitos de quem? entre os portugueses e os índios. Isso, né? Então, eles não aceitaram, os colonizadores. Olha, aí a gente pensar, vieram os europeus, os portugueses, vieram de um continente totalmente diferente, né? E os indígenas nunca tinham visto pessoas iguais aos portugueses. Então, deve ter sido um impacto, né, visual muito grande, né? Ficar assim meio que assustado. Por isso que eles não partiram para, vamos dizer, combater ou guerrear de uma vez. Pedro Vitor. Bom dia, Pedro. Pedro Victor. Ok. Então, eles, né? Eles não partiram para guerrear. Igualmente foi com os astecas, com os maias incas, né? Então, eles não partem para guerrear de imediato. Por quê? Porque eles não sabem como é que essas pessoas vão agir. É o desconhecido. Como é que você vai agir num lance que é totalmente desconhecido, né? Então, por esse motivo, não houve um conflito imediato, né? Então, a gente pode falar de desencontro de culturas, porque um não conhecia a cultura do outro, né? E aí a gente tem aqui ainda, ó, começando, então, com o extermínio dos indígenas por meio de conflitos. Aí, mais à frente, nós vamos ter os conflitos, porque os portugueses vão querer escravizá-los, né? Ou primeiro vão colocar de uma forma que nós vamos falar mais à frente aí, de escambo, né? Trocar o trabalho deles por alguns objetos que os portugueses possuíam e que os indígenas achavam muito interessante. Vamos ver isso mais à frente. Ou também exterminando ou trazendo doenças, como foi o caso também dos espanhóis que nós vimos. Ok, gente? Tudo bem aqui nessa introdução? Sim. Sim, tudo bem. Tá bom. Então, vamos lá. Aí temos aqui. No livro de vocês, gente, só para deixar esclarecido aí esse detalhe, no livro de vocês, na página 278, né, tem lá falando portugueses e indígenas. Aí tem logo no início falando assim, em 22 de abril de 1500, o navegador português Pedro Álvares e sua esquadra aportaram no atual estado da Bahia, né, onde batizaram de Porto Seguro, né? E aí ele vem descrevendo todo esse
essa chegada, né, no texto complementar que está aí. Agora, a gente pensar que quando Pedro Álvares chegou na Bahia e se deparou com os indígenas que estavam lá, Pedro, está de cabeça para baixo, Pedro, eles não começaram a colonização de início, não, tá, gente? Pedro Álvares chegou e começou a explorar a região. Não foi dessa forma. Em 1500, ele chegou aqui, soltou dos navios, dos barcos, né, das caravelas, foi até a região de Porto Seguro, né, porque, na verdade, o tempo estava meio ruim, e a região de Porto Seguro, na Bahia, né, é meio que uma curva assim, e aí ficavam os navios um pouco protegidos das tempestades, né, ainda mais a tempestade no alto mar, que faz as ondas ficarem fortes. Então, eles ancoraram ali. Por isso que o nome do lugar ficou chamado Porto Seguro, porque era um local bom para eles ficarem. Bom dia, Gabriel Brandão. Para eles deixarem seus navios. Por isso, o local ficou chamado, né, Porto Seguro. Tá? E aí, não foi em 1500 que começou a colonização. Nós vamos ver mais à frente, tá? Esse segmento do livro, em relação ao meu conteúdo aqui, está um pouquinho diferente. Ele até comenta um pouco sobre isso mais à frente, tá? Júlia Silveira. Bom dia, Júlia. Então, vamos voltar lá. Aí, sim, olha só as datas aqui que a gente está vendo. Entre 1500 a 1530, né, é o termo utilizado aqui, ó, Brasil pré-colonial. Ainda não era o Brasil colonial, era pré-colonial, né? Então, vamos ver. Os portugueses efetivaram poucos empreendimentos no território conquistado. Algumas expedições chegaram, como a de 1501, chefiada por Gaspar de Lemos, e a expedição de Gonçalo Coelho, em 1503. Então, eles chegam, como nessas expedições aí, esses portugueses, para sondar um pouco mais o que tem de bom nessa terra para nós levarmos para Portugal. O que vai ser, lucrativo para nós vendermos. Então, essas expedições vêm, e aí eles vão ter o conhecimento do pau-brasil, né? Que, na verdade, gente, esse pau-brasil, né, ele não tinha esse nome. Vamos falar dele mais à frente, não vou comentar agora. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele mais à frente, nos outros slides. Então, essas duas expedições, elas não vêm, porque colonizar é o quê? É explorar intensamente. Quando vocês verem o termo colonizar, colônia, pode pensar em explorar. É isso que significava colônia, até hoje, né? Colônia ou colonizar, é explorar a riqueza daquele local, né? Então, foi isso que foi feito. Só que não com uma intensidade tão grande. Eles vieram nessas expedições, como eu coloquei aqui, mesmo Gaspar de Lemos, em 1501, como Gonçalo Coelho, em 1503, eles vêm, né? Olha só, o que eles vão realizar? Nomear algumas localidades no litoral, confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas feitorias. Então, eles vêm já para fazer um preparo, uma coisa lenta, ainda sem forçar os indígenas a trabalhar, tá? Então, eles vêm para dar nomes àquelas regiões que eles estão ali e verificar mesmo a quantidade de madeira de pau-brasil
e fazer feitorias. Alguém lembra o que seja feitorias? Trabalhado muito isso lá no Fundamental 1. Alguém lembra? Tem ideia? O que, tia? Alguém tem ideia do que sejam as feitorias? Claudete, eu não lembro. Eu não lembro, Não é não, não, tia. tia. Acho que, Tá eu acho que bom. eu disse que no quinto ano. Tá bom, não tem problema não. Nós vamos relembrar então. Então, gente, aqui, ó, nessa imagem aqui, nós percebemos o quê? A esquadra, né? Os portugueses soltando. A gente pode observar que tem um homem aqui na frente com um estandarte, né? Esse estandarte, ele vem com o símbolo da coroa portuguesa, né? O brasão da coroa portuguesa. Aqui não mostra, né? Mas provavelmente esse aqui que está de branco com uma roupa comprida poderia ser o padre que vem nessas expedições, né? Por conta daquela reforma religiosa, né? Vamos lembrar um pouquinho que a Igreja Católica estava perdendo os fiéis para a Igreja Anglicana, Calvinista, Luterana, e aí teria que fazer mais fiéis, já que vem numa expedição, vai se deparar com outros povos, os padres da Companhia de Jesus, por isso chamados de jesuítas, virão também nessas expedições para transformar os nativos em cristãos, tá? Então, provavelmente, pode ser esse aqui a representação da igreja. Lembrar também aqui atrás, gente, na imagem, olha, uma imagem, ela nos mostra ou nos dá muitas informações. Lembrar aqui, ó, que nessa caravela aqui, na vela do navio, tem o que aqui de símbolo? Uma cruz. Uma cruz. E essa cruz, lógico, vai representar o quê? A igreja. A Igreja Católica, né? Então, todas as velas, tanto dos navios portugueses quanto os dos espanhóis, eles vêm com esse símbolo, né? Porque está representando a igreja. Vem alguém também representando a igreja. E lembrar que Espanha e Portugal eram países católicos, tá? Essas novas igrejas que nós conhecemos, elas se espalharam para vários países da Europa, mas não chegaram a ter grande destaque em Portugal e Espanha. Esses dois países, eles prevaleceram com quase 90% da Igreja Católica, tá? Por isso que as embarcações, elas vêm com a cruz nas velas, né? Então, é isso. Então, nós vimos aí, um período chamado pré-colonial, né? Até durante 30 anos. Então, não houve um grande empreendimento nas terras aonde Cabral havia chegado. Algumas expedições vieram, conheceram a região, mas ainda não foi, né? O que vai caracterizar, gente, a colonização exatamente? A exploração dos indígenas, colocando eles para o trabalho, né? Então, essa imagem, ela nos mostra a vela, né, com a cruz, representando a Igreja Católica, os portugueses desembarcando nessas terras. Aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui, ó, uma parte do mapa do Brasil, aqui a gente já vê uma certa exploração, né, os índios cortando a madeira, mas ainda não é esse momento, né, e alguns nativos do lado de cá, direito. Aqui embaixo ainda temos também uma sombra de caravelas também, né? Então, gente, nesse momento inicial, essas expedições vêm para
dar nome a alguns locais, ver quanto de pau-brasil existe. Aí, gente, vou ter que chegar um pouquinho para cá, porque senão não consigo mudar os slides. Aí. Aqui. Tudo bem até aqui, gente? Está tranquilo? Sim. Sim. A gente começa a trabalhar a história do Brasil, fica mais assim, parece que fica mais fácil. Olha só que interessante essa aqui, essa imagem. Né? A costa do pau-brasil, aqui é uma árvorezinha, né? Com emblema, né? Colocando aqui a faixa, quase que a faixa presidencial do pau-brasil. Agora vamos observar o mapa, gente. Ó, toda a área aí em verde são áreas que tinham florestas de pau-brasil. Então, observe bem para vocês terem essa noção. Olha só, a gente tem desde o Rio de Janeiro até a região lá do Ceará, mais ou menos ali já quase em Natal também. Olha os nomes que nós temos. Feitorias, em Pernambuco, Feitoria de Santo Aleixo, de Todos os Santos, que é a Bahia, né? Eles dão o nome dessa entradinha aqui, ó, pequenininha, que está aqui do lado da bolinha aqui. A bolinha é a cidade. E aí vocês estão conseguindo perceber, ó, uma partezinha azul pequenininha da bolinha? Ó. Eu consigo, tia. Né? Então, porque aonde está a bolinha, né, o círculo, são as cidades. E aqui também aonde eles fizeram as feitorias. Aí aqui, ó, Bahia de Todos os Santos, foi o nome que eles deram para a região quando eles chegaram ali próximo a Porto Seguro. Né? Eles desembarcaram em Porto Seguro, depois foram conhecendo um pouquinho a região, e o nome, né, porque tem esse recuozinho aqui, ficou como Bahia de Todos os Santos, né, nome dado aí aos portugueses. Então, temos uma feitoria na Bahia, temos uma feitoria, olha aí, que todo mundo, muita gente conhece, de Cabo Frio, né, aqui no Rio de Janeiro, e tem a feitoria do Rio de Janeiro também, já mais abaixo um pouquinho, próximo à Angra dos Reis. Então, a gente percebe que aquela região de Cabo Frio, alguém conhece Cabo Frio aí? Conheço por falar, porque eu nunca fui, tia. Sim. Alguém já foi? Já fui, tia, já fui. Alguém já visitou o forte que tem lá? Já. Sim. Né? Então, ali exatamente, o forte, ele já está contando parte dessa história que nós estamos iniciando. Né? Porque Cabo Frio era um local de feitoria, aonde construíram, tá tudo bem, Renan. O dia que por acaso você for lá, agora você já vai conhecendo um pouco da história local. Então, eles começaram a fazer a feitoria. Nós já vamos ver o que é uma feitoria. Assim, uma construção próxima à praia, né? Vou logo colocar aí para vocês, próximo à praia, aonde iria ser guardado o pau-brasil. Né? A madeira, quando molha, ela fica muito pesada, né? E aí, para guardar, era feito assim, né? Locais cobertos para colocar aquelas madeiras. E por que tão próximo à praia? Para facilitar o embarque até as caravelas. Então, era esse o grande lance das feitorias. E ali, próximo das feitorias, sempre era feito uma igreja, né, porque eram os portugueses que estavam aqui, para manter a sua religiosidade, né? Então, era feita uma igreja, era feito um certo local aonde iria quem estivesse ali administrar toda aquela populaçãozinha portuguesa, aquela quantidade pequena ainda que estava ali.
né? Então, nós vamos ter esse grande detalhe aí para fazer essas observações. E aí, em Cabo Frio, a gente vê, lá no altinho, a gente vê o forte, com os canhões, porque os canhões estavam exatamente direcionados para a entrada, né, vamos dizer assim, do mar, porque as pessoas iriam vir navegando pelo mar. Então, se não fosse um navio português, ele era combatido a partir daquele forte. Então, por isso, nós temos ali aquelas histórias, né? Inclusive, a igrejinha, eu nunca cheguei a ir, mas tem uma igrejinha um pouco mais longe, um pouquinho longe, talvez quem foi a Cabo Frio já visitou, uma igrejinha bem lá no alto do morro. Alguém conhece, já viu quando foi a Cabo Frio? Que tem uma igrejinha bem no alto, não muito próximo ali do forte, um pouquinho afastado. É bem lá no alto. Por que lá do alto? Porque a igreja lá do alto também, ela tem uma visão de toda a parte da água. E é muito interessante, gente, que todas as construções nesse período pré-colonial ou colonial, principalmente de igrejas, elas sempre são bem acima do nível do mar. Porque, queira ou não, o padre estava ali também, tomando conta de quem estava chegando. E, geralmente se chegava, vamos dizer, aqui no Rio de Janeiro, através das embarcações. Então, era dessa parte. Lucas, Felipe, vou pedir você, pode desligar o seu microfone? Sim. Tá. Quando você for falar, você liga. Então, gente, isso que é para a gente ter a noção dessas feitorias. Então, por isso, essa feitoria aqui de Cabo Frio, ela tem um certo destaque, né? E a feitoria do Rio de Janeiro também. Então, nós temos aqui, já mais abaixo, né, bem abaixo de Cabo Frio, já próximo à Angra dos Reis. Então, aí a gente pode perceber, a faixa enorme de florestas de pau-brasil. E aí, aquelas primeiras expedições, elas vão começar a conhecer um pouco essa região. E o pau-brasil? Por que esse nome? Vamos dizer que os franceses, eles já conheciam essa madeira. Essa madeira não é que ela só dava aqui no Brasil. Algumas regiões, até da França, tinha algumas árvores desse tipo aí de pau-brasil. Mas eles também chamavam de pau-brasil? Não, eles chamavam que era uma madeira, né? Uma árvore que a cor dela era da cor de brasa, bem avermelhada, né? E aí, na maneira de falar francês, né? Eles falavam brases, né? Então, era uma madeira, né? Da cor de brases, né? E aí, quando os portugueses chegam aqui, que cortam essa árvore e vê que essa árvore era aquela da cor de brases, o português já tinha uma maneira, né, diferenciada de pronunciar. Então, ficou Brasil. Brasil. Então, por isso ficou madeiras de pau-brasil. A maneira diferenciada, né? Lembrar que, como eu coloquei, já tinha essas árvores em outros lugares também, só que numa quantidade tão grande, só aqui no Brasil. E os franceses também usavam para atingir tecidos. Nós vamos falar ali mais à frente. Só para vocês terem a ideia, está falando da França, mas a madeira não é do pau-brasil? Né? O Brasil ainda nem tinha nome de... oficialmente de Brasil, né? Alguém lembra os nomes que o Brasil teve antes de ser Brasil? E vamos lá ver quem sabe. Ilha de Santa Cruz e Terra de Santa Cruz? Isso, Ilha de Santa Cruz, Terra de Santa Cruz, que mais? Só.
Ixi, Acho que teve um nome chamado Pindorama também, né? Isso. Aí, no caso, Pindorama seria os indígenas é que se referiam a essa terra com esse nome. Isso aí. Então, gente, tivemos aí outros nomes, né? Antes de ser exatamente Brasil. E aí, depois, né, veio o nome de Brasil por conta da madeira, que, na verdade, era, né, a pronúncia francesa diferente da pronúncia portuguesa. E aí ficou, já que tinha tantas florestas, e aí coloca o nome de Brasil, tá? Então, ficou aí esclarecido aí os nomes. Então, não vamos esquecer desse litoral. Ó, vocês percebam que são florestas bem no litoral. Então, todo mundo chegava, ó, navegando. Era uma facilidade. Adentraram para dentro do Brasil de imediato? Não, né? Eles ficaram ainda localizados aqui na região do litoral, porque era o mais fácil para fazer. Tudo bem até aqui sobre as feitorias? Ainda vamos falar mais sobre feitorias. Mas aí deu para entender o que seria uma feitoria? Entendi. Eram umas construções, era como se fosse um grande armazém para colocar as madeiras, para que elas não pegassem chuvas. E elas eram cortadas, gente, elas vinham grandes, né? Do jeito que eles cortavam lá, que os indígenas pudessem carregar, mas quando elas iam, professora, você não falou aquele lance, como é que eles vão levar essa madeira para a caravela? Então, aí eles cortavam em toras menores, né, de 1 metro, no máximo 1,5 metro, para botar dentro dos barcos pequenos, a remo, para chegar até a caravela que estava mais distante, né, porque a caravela ela não podia chegar ali encostadinho na beirinha, né, da praia, vamos dizer assim. E aí era levado para colocar lá. Então, os barcos eram pequenos, né, como se fossem pequenas betel, o nome daquelas, não vou falar canoa, que canoa era do indígena, mas tinha esse nome, betel, aqueles barcos pequenos que eles iam a remo até a praia ou até o barco, né? E aí eles levavam aquela madeira cortada mais ou menos desse tamanho, que era o que cabia ali dentro daquela embarcação, né? Então, vamos lá. E aí, olha só, gente, cerca de 3,5 milhões de indígenas habitavam o Brasil na época do descobrimento, né? Então, a gente tem aí, ó, diante dessa variedade, os índios brasileiros foram classificados segundo línguas distintas que são, né? Eles formaram primeiro 4 grupos, Tupi, Macro-G, Aruaque e Caribe. Então, e aí, desses grandes grupos, eles têm outras divisões. O Tupi tem vários outros, tem os Tupinambás, tem o Tamoios, e por aí vai. Aí, no livro de vocês, deixa eu ver aonde está... No livro de vocês, na página 279, tem uma variedade de indígenas, no 2º parágrafo. Tem lá, ó, Tremembé, Potiguar, Caeté, Bororô, Tupinambá, Aimoré, Tamoio. E lembrar aí, gente, que os tamoios, eles habitavam também, mesmo não estando aparecendo aqui, mas eles habitavam também aí a região de São Gonçalo, né? Tinha muitos tamoios aí. Por isso tem o Clube Tamoio, não é à toa, homenageando aí esses indígenas que viviam na região aí de São Gonçalo. Sabiam disso? Por isso tem aquele nome lá no Boaçu, em Boaçu. Uhum. Por isso esses nomes são indígenas, né? Ó,
a região de Niterói também eram habitadas por esses nativos, né? Icaraí é uma palavra indígena e várias outras. Né? Então, nós vamos ter aí indígena em todo o Brasil. Né? Naquela ocasião, os tupis acabavam de ocupar o litoral, expulsando para o interior as tribos que não fossem tupis. Então, vamos entender aqui o mapa. Olha, nós temos o mapa aqui mostrando qual seria o maior grupo habitado no Brasil. Olhem para o mapa e me dizem. Cadê meu pessoal? Olha lá, gente, olha para o mapa e vê qual é a cor que tem maior quantidade no mapa. Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Professora, Oi. posso mostrar o meu trabalho? Só um instantinho, tá, Lucas? Lucas Felipe, eu já vejo. Deixa eu só terminar isso aqui, tá bom? Certo? Eu quero ver o seu trabalho. Então, Tupi-Guarani, a gente vê esse rosa mais claro aqui, ó, em toda essa região, chega até aqui no sul também. Então, era o maior grupo, eram dos Tupi-Guarani. Então, nós temos aqui essa quantidade enorme desses grupos aqui. Agora, nós percebemos também, olha só, o desenhozinho em todo o litoral, né, diferenciando aí um pouquinho por cor. Nós temos, né, ó, Carijó, Tupiniquim, Temiminó, Goitacás. Goitacás, alguém lembra alguma coisa parecida com esse nome? Tem essa região aqui, gente, ainda é um pedacinho, finalzinho do Rio de Janeiro, que seria aqui, ó. Campos dos Goitacazes, não tem essa cidade? Por acaso, Sim. né? Alguém já foi até Campos? Eu nunca fui. Não? Cadê o pessoal aí? O pessoal está dormindo? Ninguém fala. Eu nunca fui, não, tia. Ah, sim. Também não, tia. Me responda. Né? Então, Campos dos Goitacazes é uma região já no norte fluminense, né, do Rio de Janeiro, já quase fazendo limite aí com o Espírito Santo. Então, a gente tem aí, ó, Goitacazes. Tia, eu fui sim, tia. Foi? Já fui sim, agora que eu me lembrei. Já fui. Tia, eu nunca fui, não. Eu já tive lá também. Então, é uma região que tinha esse tipo de grupo indígena, com um nome bem diferente, talvez ninguém nunca tenha nem ouvido falar desse grupo, né? Mas aqui a gente tem vários grupos que muita gente nunca nem tem ouvido falar. Os tupiniquins e os tupinambás são que falam mais, né? Aí tem, ó, Caeté, Tabajara, Potiguara, né? Ó, aqui em cima, de novo, Tupinambá, né? E aqui a gente tem o Caribe, Tucano, Aruaque, Pano, né? Então, nós temos o Aruaque um pouquinho na região norte, aqui depois centro-oeste, ó. Então, nós temos Charrua, olha isso, bem no sul do Brasil. Então, nós podemos ver que quando os portugueses chegaram aqui, era tudo habitado. Aliás, toda a América era habitada por povos indígenas. Só que nós trabalhamos primeiro, né, a chegada dos espanhóis nos maias, incas e astecas. Mas isso não quer dizer que só existiam eles. Toda a América era cheia de povos nativos. E aí, agora nós estamos vendo só no caso do Brasil, olha só. Né? Então, só no caso do Brasil, haviam muitos indígenas. Todo o território brasileiro era ocupado por indígenas. Eu até peguei um videozinho pequeno. O desenho não é um desenho assim tão formidável, mas ele conta uma historinha bem legal sobre a chegada dos portugueses com os indígenas. Faz um comentário bem legal. Depois eu vou ver se passo para vocês. Então, gente,
nós vamos perceber essa população nativa da região, né? Então, aqui embaixo, né, tem colocando aqui que viviam por aqui cerca de 5 milhões de indígenas. Hoje, este número está aproximadamente 900 mil. Poxa, professora, mas ainda é muito. Nem tanto, gente. De 5 milhões para 900 mil, ainda há uma grande diferença, né? Então, gente, aí aqui, quando ele coloca aqui, ó, os tupis acabavam de ocupar o litoral, expulsando para o interior as outras tribos. Então, os tupis, quando eles começaram a ter um crescimento nessa região aqui, os outros foram ficando assim meio temerosos e foi subindo para a região norte. Né? Que esses tupis, eles eram grupos bem fortes, de bastante domínio, e aí foi avançando pelo território brasileiro, e os outros grupos menores que habitavam aqui foi cedendo para as pontas, vamos dizer, da região norte. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Sim! Sim, professora, sim. Tranquilo, tia. Pessoal, tá todo mundo quieto com preguiça hoje. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre o pau-brasil. De novo, aquele mapa, né, da floresta, né? Olha só, Ibirapitanga. Esse era o nome dado pelos indígenas ao pau-brasil. Qual seria o certo? O que vocês acham? Seria chamado de pau-brasil ou de Ibirapitanga? Ibirapitanga. Ibirapitanga, eu acho. Né? Por quê? Ibirapitanga. Por que seria o certo? Porque era o nome que os nativos usavam, não era? Isso, e os nativos já estavam aqui há muito tempo, né? As terras pertenciam a eles, né? Os nomes que eles tinham dado para algumas regiões também eram aqueles nomes. E aí os portugueses, quando chegam, muitas vezes começam a trocar esses nomes. E aí o Ibirapitanga era o nome que eles davam àquelas árvores. Agora vamos fazer uma pequena reflexão. Esses nativos, vamos supor, aqui, minha garrafa, né, um pouquinho transparente, mas acho que dá para ver, né, vamos dizer que seria o caule de uma árvore de pau-brasil. Quando os indígenas iriam confeccionar uma canoa, eles cortavam, né, metade do caule, em cima e embaixo, e iam descascando aquela metade para tirar aquela grande casca, não só do pau-brasil, mas de outras árvores grandes também. Eles tiravam aquela casca, né? E eles faziam mais ou menos isso aqui, ó. Eles pegavam a casca, que estaria assim, deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer melhor. Ó, vamos dizer, né? A casca saiu daqui, ó. A casca saiu, mais ou menos nesse formato, e aí eles vão prender de um lado e vão prender do outro. E aí vão fechar o restante da lateral colocando umas madeiras atravessadas aqui, deixando secar, e aí eles confeccionavam dessa forma as canoas deles, para ir pescar, né, ou ir a outros lugares. Então, eles faziam dessa forma. Eles derrubaram a árvore? Não. Do jeito que eu dei o exemplo a vocês? Eles derrubaram para cortar a árvore? Não. Eles não derrubaram. Então, os indígenas, eles não viam necessidade de cortar a árvore inteira. Porque se você tira só
aquela casca grossa que tinha aqui, e aí vai ficar aberta aquela parte no tronco, mas ela vai se recompor. Igualmente, a gente, quer ver um exemplo prático? Quando a gente faz um machucado, né? Esfolou, ficou mais fundo, você vai botando remédio, o que acontece? Forma uma casca. Aquela casca é a proteção até a pele se recuperar toda. Assim também seria o quê? A árvore. Ela vai se recuperar para poder criar uma nova casca. Então, percebam que eles tinham um cuidado muito grande com as árvores. Eles não derrubavam uma árvore para fazer uma canoa. E aí, vocês já imaginaram como é que eles ficaram pensando que, quando começa a exploração das árvores pelos portugueses, né, fazendo com que eles cortassem essas árvores, eles não conseguiam entender por que aquele homem tinha que levar tanta árvore e cortar, que é pior, né? Cortar as árvores para levar. Então, isso era um problema muito grave. Eles não conseguiam entender isso de forma nenhuma. Então, era uma situação muito grave, porque eles, né, preservavam, já naquele tempo, né? Agora, os portugueses chegam aqui e vão devastando. Gente, olha, e a árvore de pau-brasil, ela tem um crescimento lento, ela é preguiçosa para crescer, até como eles chegaram aqui, já haviam florestas inteiras de pau-brasil, essas árvores já deviam estar aí há milhares de séculos, porque para se tornar uma árvore adulta, ela leva mais de 15, 20 anos para crescer. Aí vocês imaginam como os indígenas tinham cuidado, preservavam, né? E os portugueses começaram. E aí começaram a cortar, mas não tiveram a preocupação de plantar as sementes, né? Por isso que nós não temos mais nada hoje. Só em alguns parques florestais, né? Em alguns hortos que se planta aí o pau-brasil. Eu trabalhei numa escola que na parte do pátio, né, lá no final, tinha um cercadinho assim, que tinha uma árvorezinha, ela devia ter mais ou menos 1,5 metro, né, um caulezinho fininho. A dona da escola havia plantado ali, ou ela tinha comprado uma muda de pau-brasil. Já tinha mais de uns 5 anos que ela havia plantado ali. E ainda estava mais ou menos com 1,20 metro de altura, quando eu trabalhei lá, né? Então, é um crescimento muito lento, né? Que triste, né? Nós poderíamos ter madeiras aí, árvores de pau-brasil em várias regiões, mas a ganância dos portugueses fizeram com que não sobrasse praticamente quase nada para nós, né? Como eu falei... Tia, mas eles também não plantaram lá em Portugal, não? Não se preocuparam nem em plantar lá. O negócio era levar, vamos levar essa árvore, porque ela é de uma cor bem avermelhada, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o próximo aqui, deixa eu ver. Não. Ela é de uma cor bem avermelhada, tá aí no livro de vocês, ó. Na página 280, tem uma imagem aí de uma lasca da madeira de pau-brasil. Olha só, na página 280. Aqui, ó. Então, isso aqui tirou uma parte, né, da casca, mostrando como ela é por dentro. E aí, como é que era feito? Né? Só para finalizar, como é que era feito isso? Eles cortavam a madeira em pedaços, colocava numa vasilha com água, né, na lenha, e aí esperava a água ferver. Quando a água ficava fervendo, né, entrando em contato com aquela madeira que o meio era bem avermelhado, ia saindo as bolinhas, né, de tinta da árvore.
e aí ia dando um colorido na água. Então, se você deixasse ferver por muitas horas, você teria um tom de vermelho bem escuro. Aí dependia do tempo que você iria deixar. Então, eu quero um vermelho bem escuro, quase chegando no marrom. Aí eu deixava bastante tempo fervendo, que quanto mais fervia, mais saía as bolinhas, né, ali do contato da água com a madeira. Que eu quero mais claro, eu vou ferver menos. É muito interessante, né? Eu já vi até uma reportagem mostrando exatamente essa fervura na água, né, e soltando os pigmentos, né, da tinta. Então, era esse tom que ficava na água que eles tingiam o tecido, né? Não era industrializado, então era dessa forma. Por isso que ela era muito importante. Além do que, a madeira também para a confecção de alguns móveis, instrumentos musicais, ela ficava lindo, né? Um instrumento musical confeccionado, tipo um violino que é de madeira, né? E aí nós temos alguns instrumentos confeccionados com a madeira de pau-brasil. Ficava lindo aquele instrumento da cor avermelhada, né? Então, mas ele era muito utilizado para tingimento de tecido, né, gente? Então, acho que nós paramos aqui, né? Aqui nesse segundo tópico aqui, a gente está falando exatamente desse tingimento dos tecidos, certo? E aí, continuaremos nossa aula amanhã, certo? Certo, pessoal? Certo. Olha, eu Certo. dei presença para todos que entraram aqui. Eu nem vou fazer de novo, mas que estão todos aqui. Todo mundo que foi entrando, eu fui colocando a presença. Gente, beijo para vocês aí. Bom início de semana, tá? Até amanhã. Tchau, tia. Beijão. Tchau, Claudete. O meu cocá é lá de Porto Seguro. Eu comprei lá, ó. Tchau, tia Claudete. Tchau, tia. Tchau, Beijo. tia. Tchau. Até amanhã. Beijo, até amanhã. Até amanhã. Lucas, Tchau, Claudete. tchau. Lucas Felipe, cadê o seu trabalho? Lucas Felipe. Tchau, Tiago. Lucas Felipe, eu acho que ele saiu.